Boa noite, família TQA, boa noite. Vem chegando com a sua energia de amor, vem fazendo parte aqui desse movimento. Vem, é um prazer ter você aqui com a gente. Vai trazendo a sua energia amorosa nessa quinta-feira gostosa aí, pertinho já do Natal. Oh, delícia! Vem pra cá, vem ficar com a gente aqui. Hoje, quantas pessoas aqui. Deixa eu dar um oizinho. Tava com saudade, sabia, de estar aqui? Gente, eu fiquei um pouquinho ausente esses dias. Maria Clara completou 3 aninhos e foi uma data que mexeu um pouquinho. Então, fiquei um pouquinho em silêncio para estar aqui agora, firme com vocês, trocando, que esse é o nosso objetivo aqui, né? Estar a serviço. Como diz a minha mestra, Alessandra Tavares, tá aqui comigo hoje, viu, gente? Tá aqui comigo trazendo energia boa. Não só ela, como Maria Angélica, Rita Ferramola, Dani, todo mundo nessa corrente do bem. Então deixa eu agradecer aqui você que tá chegando aí com a sua energia no canal. Sérgio Adelano, boa noite. Ceci, Malu, Gilzinha, Carla, Sobrancelhas Brown Design, Beatriz, Dani Fonseca, Renato, que já tá aqui, é o nosso convidado de hoje, Beatriz, Carmen Lopes, Ale Souza. Vamos chegando, gente. Onde vocês são, hein? Vem contar aqui pra mim. A Débora, a Michele, o Gelson. Ai, coisa boa. Um beijo pra todo mundo que chega. Quem tá aqui pela primeira vez, dá um oizinho aí, deixa eu saber. Saninha, lá da Bahia, direto da Bahia. Morgana Bailão, nosso suporte aí, ó, presente. Hortência, Wellington. Que alegria ter todos vocês aqui, viu, minha gente? Vem, pode vir. Traz, porque a sua energia aqui, ela soma e compartilha, viu? Gratidão a todos. Ó, você... Pici Luiz Souza, que bom, seja bem-vindo, viu? Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia de Oliveira, sou co-criadora da Terapia Quântica Aplicada, que ficou conhecida pelo meu esposo Eric Silva Davi, que hoje se encontra nos planos superiores. E aqui estou eu, botando o pé nessa missão incrível, com o objetivo de despertar, destravar e saltar. A Terapia Quântica Aplicada, para quem não conhece, quem conhece sabe o tão como ela é disruptiva para o seu caminhar, né, para sua busca interior, para suas travas, bloqueios, seus traumas, seus contratos, pactos, decretos, acordos, para que você destrave tudo isso e salte e desfrute do que você tem, do que você pode, do que você é. Tudo de bom e de melhor que o universo tem para você. Basta acessar isso. É claro que quando a gente faz esse caminho juntos, é muito mais leve. Eu costumo dizer que é o seguinte, quando a gente pega nas mãos, a gente equilibra os pesos, né? E a gente pode ir muito, muito, muito mais longe, viu? Nada melhor do que a gente fazer isso se divertindo juntos. E a Terapia Quântica Aplicada tem isso como missão, como valor. Então é com muita alegria que eu conto com a energia de cada um aqui, porque juntos, ó, somos um. Somos mais leves e vamos muito mais longe. O Wellington Medeiros, boa noite, abençoado, sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que delícia! É com muita alegria, sucesso e luz a todos que eu tô aqui, eu agradeço. Boa noite, família. Cacá, minha comadre, irmã do meu amor da minha vida, Eric Davi, minha comadre que tá sempre aqui, gratidão. Ó, aqui tem vídeo pra tudo quanto é lado, gente. Um beijo pra quem tá acompanhando de cá, aqui no Maria Angélica. Bom demais. Já tô falando aqui. Minha gente, ó, é o seguinte, vocês vão ouvir falar muito da Terapia Quântica Aplicada. Ó, eu desejo que emita energia positiva pra mim. Já está, viu? Já é. A partir do momento que você se conecta com todos aqui, porque a gente chega, a nossa energia vem na frente, né? Então a gente chega com essa energia de amor e aí você é conduzido nessa energia. Isso é um pouquinho de quântica, que vocês vão ouvir falar muito aqui, porque a Terapia Quântica Aplicada, ela traz muito
todo o raciocínio lógico do que somos, o que é o universo e o que merecemos aqui no Planeta Escola, viu? Então seja bem-vindo e sinta essa energia, só se entrega, só sente, sem questionar, viu? Só sinta. Gente, então, hoje a gente vai falar de um assunto bastante interessante. Eu gosto de usar essa frase, que era assim que o mestre fazia. E eu sou uma discípula, assim. Eu aprendo muito com o meu esposo até hoje. De lá, eu de cá, ele de lá, eu venho aprendendo cada vez mais. Ele falava muito essa frase. Hoje a gente vai tratar de um assunto bem interessante. Deis, cada dia você está mais iluminada. Gratidão, gratidão. Eu vou seguir, aos pouquinhos, é como diz a música, é caminhando que o caminho aparece. Essa é a oportunidade que eu dou para o meu ser. E se eu entendo, acredito na força de uma energia suprema, que ela existe, que ela tem uma ordem perfeita, eu só entrego. Eu só entrego. Fácil não é, é desafiador, mas é possível sim. Vamos que vamos. O Psi tá falando, você transmite uma coisa boa mesmo. Ah, que bom, gente, fico feliz. Vamos lá, vamos falar de coisa boa aqui. Chega mais. Hoje a gente vai trazer o Renato Braga, é terapeuta, é pesquisador da área da saúde e espiritualidade, dedica-se ao biomagnetismo medicinal, 15 anos, né, leciona sobre práticas de meditação, elementoterapia e terapias integrativas. Eu fiz um convite a ele, falei, Renato, a gente está aqui a serviço do universo, é hora da gente compartilhar conhecimento. E ele, né, mais que depressa, falou, eu estou aqui porque eu também me sinto essa ferramenta do universo. Então vamos lá, vamos praticar. E aí eu quis trazer o tema, o terapeuta da nova era, a nova era, né, o homem e a nova era. A gente sabe, a gente ouve falar muito, nova era de aquário, né? O que eu preciso entender? O que eu preciso trazer? Não só para terapeutas, mas para você também que está na caminhada, para você que está buscando também. O que é preciso eu entender disso? O que está disponível que eu ainda não acessei? Então esse é o objetivo quando eu falo que a gente pega nas mãos aqui. Porque a gente compartilha conhecimento, porque é assim que a gente expande a consciência, é assim que a gente dá o passo, entende? Então esse é o objetivo aqui. Então eu vou trazer o Renato para a gente falar, deixa eu chamar ele aqui. Olá, estamos aqui já chamando o Renato, gratidão a todos. A missão de vocês agora para a gente pegar na mão, qual é? Mandar esse aviãozinho, mandar essa live. Tá vendo esse aviãozinho aí, gente? Vamos embora mandar para todos os seus amigos. A gente costuma dizer aqui, Renato, que se a gente manda para 5, isso vai longe, né? Para 5 amigos. Amém. 5 amigos, desafio aí vocês, viu? Mande isso aí para 5 amigos, que eu tenho certeza que seus amigos vão ficar muito felizes com o que a gente vai tratar aqui. Renato, muito boa noite. Olá, gratidão. Boa noite, gratidão. Gratidão a minha. Renato também é um mestre das artes marciais. Coisa boa, Renato. Fico muito feliz, viu? Joia, foi Obrigado. Ótimo saber disso. Muito bom. Nossa, eu estou muito feliz, né? Satisfeito de estar com vocês, né? E a gente sente uma gratidão muito grande de poder estar ajudando de alguma forma nesse grande movimento, né? Nesse grande momento que todos estamos vivendo. E agradecer você, Patrícia, por estar aí permitindo que eu possa tentar passar alguma coisa que possa ser positivo para todos. A gratidão é nossa. Fique bem, sinta-se em casa. Renato, então, vamos começar falando da nova era de aquário, né? Porque o que acontece, né? Muita gente que sabe o que é a nova era, né? Isso é de comer, de passar no cabelo, o que eu preciso aprender? Eu sei que tem muitos terapeutas aqui que sabem, mas eu quero chamar para a autorresponsabilidade, né? Sim. Então, eu quero chamar para que você faça uma reflexão do que está disponível para nós, o que é possível acessar. Mas como fazer isso? Através de conhecimento. Esse é o objetivo aqui. Ó, minha mestra entrando aí, ó, Alessandra Tavares. Coisa boa. Pois é, Patrícia. É interessante a gente começar trazendo uma reflexão do contexto, né, da entrada da era de Aquário, né? Quando a gente fala de nova era, a gente está abrindo um leque muito grande, né? E nós temos aí a década de 60, 70, o espiritismo, outras religiões, a eubiose,
entre outras escolas, terapias, que prepara para essa nova era, né? A gente fala muito sobre essa nova era, mas tentar entender, porque muitas pessoas falam, quando que vai entrar? Já entrou, não entrou, né? Existe uma linha tênue, até entre a astrologia e a astronomia, no que tange as constelações e os signos, né? Então muita gente fica nessa dúvida, não, mas será que a gente vai entrar agora, né? Vai ser 2620, tem gente que fala, vai ser esse ano em março, mas essa diferença é porque uma coisa são as constelações, outra coisa são os signos, né? Então quando a gente fala de signo, nós estamos falando de um símbolo universal, né? Que é totalmente aquém das leis aqui físicas e das leis do espaço. O signo, ele é um símbolo, né? Então nós temos aí, quantas pessoas já não procuraram, né? Qual que é a pedra do meu signo, né? Então nós temos pedras de alguns signos, temos plantas de alguns signos, animais de alguns signos e pessoas de alguns signos. Então o signo é um caminho, uma forma, né? Que essa inteligência universal tem para dar um caminho para cada um de nós. E quando se fala em nova era e era de aquário, nós estamos falando desse signo, né? Não só especificamente de quando o Sol vai irradiar essa constelação de aquário em todos nós, que todos amamos essa ideia, né? Vamos falar um pouquinho disso já já. Porém que é o signo, né? A representatividade de aquário que vai estar começando a ser trabalhada. Lembrando que as eras, elas podem ter de 100 a centenas de milhares de anos, então essa transição, ela é visível, né? Então, por mais que alguma pessoa possa trazer um debate assim, mas a posição do planeta ainda assim, ainda não, porém que essa transição já está acontecendo, visualizando, né, o mundo como está hoje, né, o universo agindo como está hoje, o crescimento das terapias, até mesmo o processo de reflexão sobre saúde, sobre humanidade. Então isso aí vem mostrando como que a era de aquário já está acontecendo, né? O que a gente tem que fazer é o quê? Entrar nessa energia, né? Como você colocou, entrar nessa sintonia, porque a era está aí e nós temos que aproveitar. Nós não podemos ficar com a cabeça, com a mente, com nossos corpos internos vibrados em situações antigas. Agora nós temos que buscar alinhar nesse novo momento, sejamos terapeutas ou não. É a era do se tornar. Muito bom. É interessante, quando a gente fala da temática, né, para a gente entender um pouquinho, dentro, por exemplo, das mitologias, o que acontece na era de aquário, né? Então veja que quando a gente fala de mitologias e religiões, né, quem é mais lembrado? É sempre o semideus, né? Então, se a gente for falar de cristianismo, quem é mais lembrado sempre? Jesus Cristo, né? Se a gente for falar de mitologia nórdica, vamos falar de Thor, vamos falar de Perseu mais do que Zeus, vamos falar mais de Osíris e assim por diante, porque esse é o ponto que vai culminar na era de aquário, nessa nova era, que é a junção dos semideus. Por que o semideus é mais lembrado nas religiões e é mais lembrado, né, nas mitologias também? É justamente porque é o humano querendo se divinizar e o divino querendo se humanizar, trazendo uma linha de equilíbrio. Então nós estamos chegando num momento que não há que ter divisões, né? Não há que ter separações, temos que tirar a cabeça dessas crenças limitantes e começar a pensar como uma unidade, né? E tem uma frase muito interessante que eu ouvi certa vez no estudo no monastério, que o ser humano ele não pode ser concorrente, ele tem que ser como corrente. Então essa corrente do bem, essa junção, para que a gente consiga passar por esse período, né? A gente fala de ser humano, né? Essa palavra humano é tão incrível, né? Tão magnífica. E o que é ser humano hoje em dia, né? Para a gente estar nessa era, nós temos que buscar ser humano, né? Se a gente vem de uma era de peixes, né? Para quem assim está chegando aí agora, uma era de peixes, uma era que tem um pouco mais de dogma, um pouco mais fixa, onde o conhecimento ele estava dentro do isolamento, dentro das reflexões apenas internas, e a gente começa a passar por um período de revolução interna, né? Essa grande força interna que vem para mexer e unificar as pessoas. E é tão nítido ver isso hoje, né? A gente vê assim que as pessoas começam a se movimentar, alguns começam a se polarizar,
né? Para cá, para lá, para frente, para trás. E se a gente conseguir passar por esse ponto, que é um ponto da mente que fica divagando, e traçar uma tese ali, nós conseguimos manter uma linha de equilíbrio, né? Um caminho dentro desse conceito, dessa era que nós estamos vivendo, né? A era de Aquário, ela traz essa mudança, essa revolução. Se eu estiver falando muito, você me para aí, viu? Tá ótimo. Mas tem um exemplo simples, reflexivo para a gente fazer, de que é uma era que a gente começa a quebrar algumas regras, algumas leis, né? Então, quanto mais regras nós temos na vida, ou seja, quanto mais crenças limitantes, mas vamos usar assim um termo de regras, mais densa fica a nossa vida. Então, se a gente vai lá e fala, olha, hoje eu vou levantar e eu tenho que levantar e tal coisa não pode estar em tal lugar, tal pessoa não pode estar em tal lugar, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo. Eu estou criando regras. Simples, mas são regras. E essas regras vão deixando a gente um pouco mais denso. E nós estamos falando de uma era que vai quebrando as regras. E às vezes a gente pensa que essas regras estão lá em cima, né? E essas regras, elas começam no nosso dia a dia. Então, um pouco para nós, terapeutas, para todos os terapeutas, né? Começar a quebrar essas regrinhas, começar a se abrir mais, a ouvir mais, aprender com outras terapias, entender esse movimento quântico que está acontecendo, né? Porque hoje isso aí está grande e é muito raro achar, né, instituições que trabalham com isso de forma ativa e séria, porque fica muito na teoria, né? Então, o pessoal, fica a dica aí, está se integrando com a TQA Brasil, porque muitas pessoas levam esse tema e levam de uma forma não séria. E aqui nós temos e visualizamos pessoas que levam isso de forma séria, totalmente atualizada. Porque tem pessoas que perguntam, bom, vamos quebrar regras, paradigmas, viver uma era mais nova, porém que nós temos que viver de forma atualizada, né? Então, instituições que trabalham sempre de forma atualizada, que vão se atualizando, elas vão vibrar mais nessa era de Aquário. Porque se a gente for trabalhar na era de Aquário com a mente de eras passadas, a gente não vai evoluir, a gente não vai fluir, né? E eu acredito que a partir de agora, né, desse período que nós estamos vivendo, principalmente nos últimos, acho que 30 anos, né, tem inclusive um estudo, né, do Russell Targ, que é um físico, né, fica a dica aí para o pessoal dar uma lida, que ele é físico teórico mesmo, né, tem doutorado na área, e ele falou sobre a quântica dentro das terapias, inclusive terapias à distância. Ele conseguiu comprovar isso, então busquem os livros dele, né, que ele explica fisicamente, fica até para os terapeutas, que alguns terapeutas, né, trabalham à distância, independente da terapia que esteja trabalhando, e às vezes a pessoa ela precisa de uma informação ali de como que vai fluir, e esse físico ele comprovou, esse físico ele comprovou na prática mesmo como que isso funciona, né? Então, o livro é chamado Mente Sem Limites, de Russell Targ. Depois procurem aí, deem uma olhada para vocês analisarem. Inclusive, ele provou o que ele chama de holograma quântico, né? E provou como que isso ocorre, né? Em todas as terapias. Mas aí, tá gostando, Patrícia, do bate-papo? Tá muito caladinha. Não, tô te ouvindo. O Eric falava muito disso. A gente aqui, quando traz um convidado assim, é tão bom ouvir que a gente abre o canal para ele falar, né? A verdade. Que bom! Esse é o objetivo. O Eric já comentava muito desse cientista, desse físico, né? Um trabalho lindo, realmente. E aí eu jogo a pergunta para ti, assim, que eu acho que é bastante interessante a gente puxar isso para a responsabilidade do terapeuta, né? O que a essência dessa nova era, principalmente para quem trabalha com as terapias, né? Sabendo de todo um funcionamento do universo, né? Como que eu posso atuar isso, trazendo mais esse conhecimento? Mente sem limite, é isso mesmo, Max Castro. Isso mesmo. Mente sem limite. Então, assim, vamos pensar de forma holística o conceito do ser humano, né? Então, toda essa preparação que foi feita, porque na verdade, né, se a gente for pegar desde Eliphas Levi, né, se for pegar Madame Blavatsky, até mesmo Chico Xavier aqui no Brasil, vem falando sobre
essa preparação para esse novo momento, que chegaria situações em que o ser humano necessitaria adaptar-se para as novas formas de terapia e cura. É claro que cada um vai interpretar isso de uma forma, né? Existem terapias que trabalham com inteligências fora, né, do planeta, terapias dentro da, digamos assim, da própria terra, do xamanismo. Então, o terapeuta, o que nós temos que fazer? O que nós temos que buscar? Primeiramente, enxergar o ser humano de uma forma mais completa. Então, enxerga o ser humano de uma forma mais completa. Como que a gente enxerga o ser humano de uma forma mais completa? Geralmente, a gente observa a pessoa ali, né, a nível, até como terapia, a parte física, a mente, né, as emoções, que seria o corpo astral, e a saúde em si, a vitalidade. 4 corpos, né? Isso tem até historiadores, né, inclusive esoteristas como o Papi falava sobre isso, desses 4 corpos, e isso tem também dentro do Egito, né, professor Meliacon. Mas nós temos que, na era de Aquário, enxergar além disso, além desses 4 corpos, porque já não dá mais para resolver nesses 4 corpos. Vejamos bem, a pessoa ela consegue sim cuidar fisicamente de certa forma, ela consegue cuidar mentalmente de certa forma, buscando alguma ajuda. A parte vital, ela consegue também, a parte emocional, ela consegue trabalhar. Mas onde está a raiz disso? Onde está a raiz dessa pessoa? Se eu retirasse, por exemplo, meu idioma, meu nome, tudo que eu peguei emprestado das pessoas, o que é que sobra? Essa base do que nós realmente somos. Então é uma era 100% espiritual. É como se nós estivéssemos voltando para aquele período antigo antes, né? Porque nas mitologias antigas se falava que o ser humano não tinha um corpo edênico ainda, né? Não tinha um corpo físico. Então nós temos que enxergar a pessoa em todos os pontos. E às vezes, como terapeuta, a gente acaba limitando algumas coisas. Então a pessoa chega, ela começa a se abrir ali, né? Começa a falar da vida dela, começa a explanar algo, e a gente chega e quer travar. Não, vamos aqui, vamos ficar só aqui. O ser humano ele é como um planeta. E muitas vezes nós pedimos dicas para os planetas. Nessa era, o que mais vai acontecer é essa interação entre terapeuta e cliente ou paciente, se no caso da pessoa for médico. Essa comunicação totalmente direta. Então, se nós estamos falando em cooperação, quem mais que precisa se cooperar dentro de um processo de cura? Nós e a pessoa. Assim, dando um exemplo, assim, né? Tínhamos o costume, né? Quando eu já participei de algumas escolas, né, ocultistas, e existia alguns trabalhos ali que a gente fazia que falava com essas energias, né, de plantas, de planetas, assim, com meditação, e todo mundo buscava ouvir, entender, né? E hoje em dia a gente senta na frente de uma pessoa que acreditou na gente, separou um tempo para ser atendido pela gente, e a pessoa está ali transmitindo, às vezes, o que ela precisa e a gente não leva. Então, era de intuição, trabalhar essa intuição. Gente, a intuição não é a gente começar a terapia e começar assim, nossa, eu estou vendo aqui 1000 coisas passando na sua cabeça. Não, são nos detalhes, na forma de conversar e principalmente na sensibilidade que a gente tem que ter da pessoa. Eu chamo até mais uma reflexão para nós terapeutas. Muitas vezes a gente conhece as nossas terapias como a palma da nossa mão, né? Você conhece a palma da sua mão? Você já olhou para a palma da sua mão, gente? Você já olhou, fisicamente falando? Olhem para a palma da mão de vocês. Né? Não vamos falar sobre quirologia hoje não, né? Mas é o princípio básico. A gente às vezes não enxerga aquilo que está debaixo dos nossos olhos. Para entrar nessa era de Aquário, nessa vibração da era de Aquário, nós queremos muito enxergar, né, o profundo, igual trabalhar com programações, trabalhar com essas programações quânticas, mas nós temos que ficar de olho na base, né? Olhar a base. Às vezes a gente está com uma pessoa, não olha nos olhos dela, a janela da alma, né? Imagine que a alma de cada um de nós veio aqui e precisa das experimentações dos seres humanos. Essa pandemia veio, dividiu um pouco, separou a gente, mas está na hora da gente começar a olhar um no olho do outro, né? Não ter essa vergonha. Isso tudo está associado à era de Aquário. É esse tipo de interação.
né? A gente necessitamos das outras pessoas, né? Necessitamos de estar integrados. E nada mais do que a pessoa que está próxima. E quem dirá os instrutores, professores, né? E tentar tirar da cabeça aquela limitação, não, eu trabalho só se for assim e assado. Lembrem-se disso, trabalhem com a intuição, conversem com a pessoa, claro, use a técnica, não saia da técnica que você aprendeu com o seu professor, porém que abstraia isso, né? Se a gente for analisar desde a época de 60, já se tem inclusive músicas, clipes, se a gente procurar, a gente vai ver sobre a era de Aquário, né? Aqueles clipes muito bonitos, né? O pessoal dançando, se interagindo, e me assusta muito algumas pessoas acharem que não vai ser isso, porque a ideia é que seja, principalmente da integração. Nunca excluir, né? Não existe paciente, não existe cliente, não existe pessoa que não se cura, né? Não existe, pessoal. Existem situações difíceis, porém que a cura ela está dentro da pessoa. Nós temos que trabalhar com a cura dentro da pessoa, temos que buscar estar com essas pessoas e principalmente participar do processo de cura dela. É claro que nós não vamos adentrar na vida pessoal dela, mas participar desse processo de cura. Eu gosto de citar um exemplo do Brody Nelson, que ele é terapeuta, né? Fala um pouco sobre programações emocionais, e ele cita muito isso, né? Ele fala que assim, a maioria das pessoas que melhoraram ali do consultório, ali, né, no ambiente que ele atendia, foram pessoas que, ao deitar e sentirem-se seguras, apresentaram as necessidades que elas tinham. Ela nem precisava fazer, no caso lá que ele fazia um processo, né, uma cinesiologia, né, um teste cinesiológico, nem precisava disso, só da pessoa estar segura, se sentir segura, né? Então, seja qual for a nossa raça, seja qual for a nossa crença, seja qual for tudo na nossa vida, o nosso gênero principalmente, que as pessoas às vezes criam tanta barreira com isso. Gente, vamos acordar para a era de Aquário, vamos enxergar quem nós somos, seres humanos, todos nós, né? E já estivemos dentro se vamos analisar numa escala espiritual, em tantos locais, né? E se às vezes tem alguém falando, mas eu não acredito nessa parte espiritual. Mas vamos lembrar, né, como Carl Sagan lembrava, né, lá no início, quando ele falava sobre a série Cosmos, ele dizia assim, qual que é a idade do seu corpo? Né? Meu corpo tem, sei lá, 34 anos. Não, o que é a primeira coisa que a gente aprende em ciência? Que na natureza nada se cria, tudo se transforma, certo? Na ciência básica. Então, quantos anos tem seu corpo, a mesma idade do universo. Só essas partículas que trocaram de forma, mudaram, né? Então, se a gente mesmo que não acredita na espiritualidade, vamos colocar assim, né? Tanto para agora também, não só para os terapeutas, né? Mas para todas as pessoas. Se às vezes a gente não acredita na espiritualidade, vamos entender o seguinte, que existe sim uma ligação com tudo no universo. Toda essa estrutura que nós temos, atômica mesmo, ela é passada. Agora imagine o seguinte, como que esses elétrons, essa energia que hoje em dia alimenta o nosso cérebro, o nosso coração, quanta informação ela não pode passar. Então, quando a gente vai vivendo, uma plantinha morre e vem um animal, come a plantinha, assim vice-versa, como que tem informação, né, a nível atômico, a nível quântico dentro de cada um de nós. Então, acreditem nisso, né? Pensem nisso. Então, reflitam nas pessoas, entendam a intuição quando vai se falar com a pessoa, escutemos mais e, principalmente, vamos nos abrir mais, porque a única pessoa capaz de decidir o que é bom ou não é ela mesma. Então, estejamos sempre abertos, sempre solícitos, sempre dispostos a ajudar, porque essa era vai exigir, e está exigindo isso da gente. É claro que se fosse perguntar assim, dentro do análise daquilo que eu já estudei, né, daquilo que eu venho estudando, como é que está a era de Aquário? Ela está acontecendo, a nova era já está acontecendo. Muitas pessoas têm
digamos assim, uma certa resistência nisso. Fala-se nova era, tem gente que morre de medo, né? Fala, meu Deus, nova era. Porém que essa nova era, ela está acontecendo há muito tempo e é de dentro para fora. Nós temos que buscar vibrar com essa nova era, pessoal. Vamos vibrar porque temos que trabalhar de forma atualizada. E a saúde do universo necessita de nós. Como que vai acontecer para esse universo, para essa luz, operar no plano físico? Precisa de pessoas. E principalmente pessoas que queiram atuar de forma ativa. Então você aí, que ainda não é terapeuta, você pode fazer um curso. Às vezes, eu não quero trabalhar com isso, mas tem sua família, né? Tem as pessoas próximas de você. Imagine o seguinte, pessoal. Imagine que a gente tem um fornecedor, né, como está no início, né, da era, um fornecedor de energia gigantesco, de luz, que entrega para todo mundo. Aí tem poucas pessoas puxando. Poucas pessoas ali, opa, eu quero trabalhar com isso, vira um veículo. Então, vamos aproveitar e multiplicar isso, porque está sobrando energia para trabalhar, né? Está sobrando locais para se operar, para se trabalhar, né? Eu vi aí agora há pouco, né, um amigo, né, lá de Belém do Pará, né, o Luiz, comentando, né, que me conhece, e lá a gente fizemos um trabalho muito grande, inclusive em alguns bairros ali, né, carentes, a gente teve com as pessoas ali. E quando eu voltei com um ímpeto muito grande, e eu nunca vou esquecer o que aconteceu. Certa vez num asilo aqui, né, em Goiânia, que eu levei isso quando eu fui para lá. Eu cheguei no asilo, né, e estava com um grupo de pessoas, e tinha uma senhora lá, e ela conversava comigo, e ela, assim, muita gente da família ali nem visitava ela mais, né? Ela falava, Renata, eu vou levar um queijo para você, não sei o quê, né? Aquela brincadeira. E ela perguntou, por que vocês demoraram? Eu falei, bom, é porque a gente tem que preparar o café da manhã, e é complexo o café da manhã de vocês, a gente leva uns meses. Ela falou, você acha que a gente precisa de comida? Ela falou desse jeito. Ela falou, aqui a gente tem comida. Aqui a gente tem cuidado. Mas a gente precisa de vocês aqui com a gente. De amor. Vocês sentarem, ouvir, falar, abraçar, né? Isso tem um bom tempo, viu, gente? Então, assim, isso aí na época mexeu tanto comigo, foi uma das coisas que fez eu despertar para a terapia, né? Inclusive o Fernando está aí assistindo, né? Ele estava lá comigo nesse asilo, ele vai lembrar dessa história, de como mexeu com a nossa vida, né? Tá com esse pessoal, tá com essa vivência. Então, pessoal, às vezes a gente acha, eu não tenho condição de ajudar, eu não tenho dom. É para isso que existem as escolas, os grupos, né, igual a TQA, que ensina a pessoa. Então, assim, eu não estou preparado, mas ninguém está preparado. Todo mundo está se preparando. Então, separemos um tempo para se dedicar a isso. Para dedicar, o Fernando falou que lembra, para dedicar a vida um pouquinho para o próximo. Porque quando chegar num ponto que passar essa era, digamos que nós não vamos conseguir carregar essa experiência que nós tivemos dessa era passada, né? Então imagine o seguinte, como nós que estamos começando agora vamos ter cabeça e conhecimento para avançar mais os processos de terapia e de cura daqui para frente, já que a gente vai vir e vai ver essa transição acontecendo. Então, pessoal, vocês podem não acreditar, mas já é visível isso, como o corpo humano está mudando, né? Essa semana mesmo eu encontrei com 3 pessoas, né, em atendimento, que as 3 pessoas me falaram que o médico mesmo, ele falou, olha, você precisa buscar uma terapia. Mas eu já vou no psicólogo. Eu falei, não, terapias holísticas. Necessita buscar outras formas de cura, porque fisicamente você está bem, né? E é assim. Então, assim, a pessoa chega, já tem gente chegando assim hoje para ser atendido, né, em terapia. E olha para você ver, né, como que estamos tendo essa ajuda. E como o processo de cura vai passar a mudar bastante, né? Então, preparemos, porque vai haver uma migração muito grande de pessoas para as terapias. A gente vê isso, inclusive, pelo próprio SUS, aqui em Goiânia mesmo, né?
Tem várias terapias aí que já possuem esse suporte, né, de plano de saúde. E isso, pessoal, vai aumentar de uma forma grande. Por quê? Porque o ser humano, ó, ele se adapta. Não lembro não sei se vocês lembram quando eu falei no começo, né, de algumas escolas. Então, quando a gente fala lá do conceito da própria eubiose, né, que é uma outra escola, que ela fala da raça Coradim, foi a primeira escola a falar abertamente da raça Coradim, né? Tinha na teosofia e tudo, mas abertamente foi ele. E a gente pensa na outra raça, é o quê? Né? Vamos falar de uma raça diferente. É uma pessoa com 3 braços, 2 cabeças, né? Mas não é assim não, gente. A nova raça já está acontecendo. Então, essa forma já de tratar as enfermidades, né? Não vamos um pouco desse, mas as enfermidades, elas já são diferentes, ou seja, são organismos diferentes. Se a gente vai fazer uma análise ali, igual, faz um exame de sangue da pessoa, faz um teste, e a pessoa está com dor e fisicamente ela não está com dor. Ela vai lá, passa por um processo terapêutico, holístico, ou passa por uma reprogramação e consegue vencer aquilo, né? Essa semana, um professor, né, inclusive um grande amigo meu, ele estava me indicando centro de reabilitação, por exemplo. Então está aí um trabalho incrível para a gente fazer como terapeuta nessa era. Renato, como que eu faço para engajar nessa era? Vá buscar atendimento nesses locais, né? Vai lá, faz uma parceria com a pessoa, fecha, né, com a pessoa, atende essas pessoas, né? Não precisa de atender todo mundo. Se você ir lá atender 1, 2 pessoas, a gente já vai estar vibrando com essa energia, né? E tudo isso está acontecendo e muita gente não está enxergando. Que dia que eu, sinceramente, né? Que dia que eu ia imaginar que eu ia chegar, por exemplo, igual no Paraná, já tem dentro de alguns hospitais, né? Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver sistemas de terapias e desbloqueios, reprogramações dentro de hospital, clínicas de reabilitação, mas eu estou falando de clínica de reabilitação, assim, física mesmo, fisiológica, abrindo para as terapias, chamando os terapeutas para ajudar a tirar esse pessoal. Agora pensa como que trabalhar uma reprogramação, né? Trabalhar com a quântica com uma pessoa dessa, mostrar para a consciência daquela pessoa formas novas de vida, de saúde, longe daquela vibração que ela está passando ali, que é difícil, que é ruim. Então, que trabalho maravilhoso, né? Se isso aí não é uma obra, né, tanto física como espiritual, eu desconheço. Se eu tomar uma aguinha, né? Pode tomar. Deixa eu ler aqui, tem umas perguntas aqui, ô Renato. A Morgana está dizendo o seguinte: como a era de Aquário irá influenciar nas relações pessoais? O que muda dentro dessa visão? Muito bem perguntado. Primeira coisa, em todos os processos, né, em todas as sistêmicas que vai se ver, que vai se estudar, nós estamos passando por uma situação difícil, né? E muita gente falando, é uma situação que nós temos que nos distanciar. Mas nós nunca estivemos tão próximos como antigamente. Nós estamos muito próximos dos nossos familiares e das pessoas. Então, a forma de interação entre as pessoas, isso já está acontecendo, que é uma proximidade maior. Então, a partir de agora, né, desse período, nós temos que estar mais próximos uns dos outros, entender mais o outro e conversar de forma positiva mais que o outro. Então, é natural, por exemplo, num debate, a pessoa expor uma ideia e a gente expor a nossa e a gente tentar se chocar. Nesse período, o que vai guiar é a força conciliadora. Mas o signo de Aquário é um signo muito rebelde, né? É um signo muito reflexivo, pensador, tem muitas ações do ar, porém que o ar, ele sozinho, ele não age, ele necessita de outros pontos para se expressar. Então, veja bem, o ar, ele necessita que seja da nossa pele para a gente sentir. Então, demonstra a expressão dessa era. Então, nós vamos ter que ser mais próximos e, principalmente, vamos necessitar das outras pessoas para garantir a nossa expressão. A nível de relacionamento, entender mais o outro e se enxergar de forma mais equilibrada, não é? Então, mulheres exijam isso, né? A todo custo. Somos iguais, né? Temos as diferenças de vida de seres humanos como eu, como outra pessoa, porém que nunca separados, sempre equilibrados.
É o próprio signo de Aquário, em algumas cartas, por exemplo, não sei se a gente, né, se eu estou viajando muito falar de tarô, mas tem muita carta de tarô, os próprios signos de Jofra, em que o Aquário sempre é um equilíbrio. Então não é só falar, é ouvir. Não é só pedir, é aceitar. Não é só querer, é doar também. E uma dica para essa pessoa, né, que perguntou sobre as interações, eu vou passar uma dica que eu recebi há muito tempo, né, de um mestre, né, que eu considero como mestre do raio tibetano, e ele falou assim, sempre que você chegar em algum local com alguma pessoa, ou uma pessoa que você queira ter contato, guarde 5 segundos de silêncio. Então, cheguei, é até engraçado, porque às vezes a pessoa fica assim, né? Você para, espera 5 segundinhos, e aí você até se apresenta. Esse intervalo, né? Esse ponto de silêncio é quando a gente vai traçar essa interação com a pessoa. Porque se a gente já chega falando, já chega no local conversando, a gente às vezes perde isso. Então, parar, ouvir e fazer. Né? Fazer essa interação, fazer essa conversa. Então, pessoal, vamos interagir mais, vamos conversar mais. Beleza? Show de bola. Renato, eu sei que você tem um trabalho também que fala muito de meditação, né? De orientar a meditar. A gente percebe que isso aí também é uma prática que tem que ser adotada a partir de agora, né? Nós temos que tirar esse tempinho para nos conectar, né? O meu marido dizia muito assim que quando você ora, você fala com Deus. Quando você medita, Deus fala contigo. Então, eu queria que você trouxesse também essa abordagem aí para todos que estão aqui conectados nessa live. E principalmente, tem um monte de gente dizendo o seguinte, tô adorando suas palavras. Legal, gente. Que bom. Até um cara que a gente senta, pega a pipoca e fica só do tanto que é bom. Nada. Tem uma pergunta, parece aí, se os demais signos também possuem suas eras. Com certeza possuem suas eras. Lembrando, pessoal, que na astronomia e na astrologia são pontos distintos, tá? Na astronomia também tem eras, também tem esse posicionamento. Sobre a meditação, né? Não sei se todos conhecem o sino tibetano. Né? Então, pessoal, quem for trabalhar, puxar meditação, fica a dica usar esse sino. Não sei se captou o som bem aí para todos, mas é um som maravilhoso. Então, dentro da meditação, né? Quando a gente estava falando daqueles 4 corpos, né? Físico, mental, o emocional, o astral e o vital, representando a nossa saúde, ele sempre quer chegar, de certa forma, a gente quer falar com Deus, né? Mas é complicado, né, gente? Como é que Deus vai chegar e falar com a gente? Sendo que a gente tem uma constituição, uma estrutura bem diferente. E eu gosto muito de usar um pouquinho das mitologias para falar sobre isso. Gente, mitologias e religiões. Se a gente for pegar o Tao Te Ching, nós vamos ver Lao Tse montado num tourinho, né? Se a gente for ver as imagens em geral do Siddhartha, ou ele está sentado numa postura bem rígida, ou ele está montado em algum animal. Jesus Cristo, para entrar em Jerusalém, ele montou no burrinho, né? Isso aí é a mente. Então, o que não nos permite ainda nos ligar a Deus, a essa energia superior, é a nossa mente. E a meditação é uma forma incrível da gente estar limpando, né? Então tá aqui esse processo aqui e essa vibração tá alta. Se eu silencio a mente, eu consigo me conectar com isso. Lembremos que os santos, na antiguidade, tinham uma auréola no topo da cabeça, o pajé tem, né? O cocar, o rei possuía a coroa, e tudo isso está mostrando que esse conhecimento ele é possível de chegar para a pessoa. Por que surgiu tantas religiões? Porque as pessoas buscaram na meditação, e gente, foi a meditação. Moisés subiu no monte e pegou os 10 mandamentos. Meditação. Então, a própria meditação em si é um caminho para fazer com que a gente se alinhe. Agora, de forma prática, às vezes a pessoa fala, Renato, eu não sei como meditar. Gente, se você sentar e falar, eu não vou pensar, você vai pensar, sempre, né?
A gente usa bastante o sino tibetano e outras coisas, mas assim, para eu tentar trazer para vocês aqui uma forma prática de como resolver isso. Vamos pensar que o nosso cérebro ele tem uma parte instintiva, reacionária, e uma parte criativa. Essa parte criativa, ela vai conseguir transformar as impressões em uma inspiração. E é assim que surgem as religiões. Né? Então, na época de Odin lá, não podia chegar, assim, chega Jesus Cristo lá, ele não ia passar a mensagem daquele jeito, ele ia passar a mensagem de acordo com aquela forma do período, né? Então, quando a gente está ali sentado, nós temos que o quê? Colocar o burrinho para sentar, ou né, o burrinho de Jerusalém, ou o tourinho para sentar, e botar a parte criativa para funcionar. Isso é muito fácil, muito simples, é usando a imaginação. Quando nós nos concentramos imaginando, né? É claro que tem pessoas aí que vão falar, não, eu já consigo, uma pessoa que já pratica há muito tempo. Mas se você consegue imaginar, você consegue meditar com mais objetividade. Então, meditando uma média de 15 a 20 minutos todos os dias, a gente vai conseguindo tirar essa densidade e conseguindo ter essa experiência. Agora, uma dica para a pessoa que tem esse anelo espiritual. Né? Não vamos fazer a prática agora, mas quem sabe um dia, né, a gente faça. Mas pegue, deite-se, senta-se de forma cômoda e se tem ali um intuito, imagine, use a imaginação, mas é imaginar perfeitamente aquilo que você considera como religião. Né? Às vezes uma pessoa que se foi, né, às vezes a pessoa fala, poxa, como eu queria, né, conversar com aquela pessoa que se foi, mas a energia está aí. Basta se alinhar com essa energia. Agora, onde ela está, nós não sabemos às vezes, né? Mas a energia está aí. Então, senta-se, concentra e imagina. Quando nós imaginamos, a gente tira essa mente que fica, é como se fosse uma canção que fica lembrando. Se a gente para e imagina, faça um teste aí agora. Imagine uma bola azul no centro da sala. A mente cala. Aí a pessoa pode falar, Renato, mas como que eu vou meditar se eu vou estar imaginando a bola azul? Pois bem, quantas vezes a gente pega um livro e vai lendo? Ah, coisa linda, maravilhosa. Aí vê um negócio e a mente vai embora. Foge. É igual um aviãozinho lá, só que a mente vai embora, né? E aí a mente foi embora e o que acontece? A gente continua fisicamente lendo o livro. Aí o que a gente tem que fazer, pessoal? Voltar ao livro e ler de novo, não é? Isso que acontece a maioria das vezes. Isso é uma prova que o nosso corpo independe da nossa mente. E a meditação é quando a gente consegue dividir os dois de forma conscientiva. Então façam testes de meditação com imaginação e vocês vão ver como é grandioso essa prática e como vai surtir bastante efeito. E fica inclusive para investigação, viu? Para quem gosta de projeção astral, né? Então, vai investigar, imagine um local, concentre-se, sinta esse local e fique lá na meditação até que isso aconteça. Principalmente nessa nova era aí de aquário, né? Que a gente precisa ter essa intuição bem aguçada, né? Do olhar no olho, para que a gente consiga, né, ter o papel do curador de almas, né? Então, essa prática meditativa, ela é muito importante a gente começar a colocar isso como rotina diária. Principalmente para terapeutas e para você que não é terapeuta. Gente, esse momento é muito importante. Já dizia Buda, né? Com certeza. Débora está dizendo o seguinte, vejo muitas cores, rosa, azul claro, escuro, laranja, violeta, né? Fico encantada. É por aí. Quem tiver alguma pergunta, quiser trazer aqui para o Renato, vamos aproveitar. A gente ainda tem mais 10 minutinhos de live. Para quem chegou agora... Esse é o Renato Braga, a gente está falando aqui do ser, o homem, né? O ser humano e a nova era de aquário. Ó, tem gente aqui. Cecílio está dizendo o seguinte, amei a dica, gratidão. Podemos fazer meditação conduzida, mesmo efeito de somente silenciar? Boa pergunta. O efeito final é o mesmo. Então, a gente pode colocar essa meditação guiada e
ser levado até o ponto que precisa. Por quê, pessoal? A imaginação, a concentração ou a guiatura da meditação, ela deve ser utilizada para poder te colocar nessa linha, nesse equilíbrio. Porém, que dali para frente é outra história, né? É outra vivência. Então, a forma que você vai ter é a forma que vocês se sentirem melhor. Igual muitas vezes a pessoa fala, eu não quero sentar em posição de lótus. Mas outros vão se sentir bem inspirados na posição de lótus. Então, faça como você sentir que é melhor. Agora, na parte prática, em si, uma dica, né, para reforçar, se você for usar a meditação guiada, é primeiro você buscar uma meditação guiada que tenha um fundo, um final em silêncio, para terminar a guiatura e ela não trazer de volta. Deixe você lá, não se preocupe, pessoal. A gente se dá bem lá nesse outro lado. Então, deixe esse espaço e, principalmente, gente, quando a gente fala assim, meditar 10 a 15 minutos por dia, isso aí é uma forma assim da gente exemplificar. Se a gente vai lá e define, fala, eu vou meditar 10 minutos, acabou. Você não vai meditar, porque você já... Olha quanto que é a atividade. Eu já estou mostrando para minha mente que eu tenho que voltar em 10 minutos. Eu estou preso aqui. Passa a ser uma obrigação, né? Exatamente. Tem um exemplo muito legal de filme, viu, gente? É um filme um pouquinho antigo, viu? Mas eu gosto de filme antigo aí. Um filme chamado Em Algum Lugar no Passado, né? Ele traz um assunto que o Russell Targ, que era físico na época, falava, né? Igual, por exemplo, de a pessoa conseguir vibrar em outros períodos, né? Não vou dar spoiler do filme, não. Mas, assim, procurem em algum lugar no passado que a pessoa conseguia, usando a mente e a imaginação e a concentração e usar afirmativas, voltar no passado, mudar o passado, né? No filme. Mas o que é mais interessante que eu quero chegar nesse ponto da meditação? Se tem uma coisa que não pode, né, é a pessoa ter algo que fixa ela aqui no mundo físico. O relógio fixa. Então, no filme lá, né, falando da introdução, ele ficava tentando voltar para o passado, tentando meditar. Eu preciso voltar para o passado, O intuito dele era voltar no passado. Mas ele tava com um rádio, gravando lá. Ele tinha gravado a frase, meu nome é fulano de tal, e eu estou no ano tal. E aí ele para e pensa, poxa, mas não tinha rádio naquela época. Aí é o começo do filme, né? Aí ele desliga o rádio e volta. Então, o relógio é isso. Se a gente se limita no relógio, a nossa mente ela já está ligada no relógio. Então, mas eu vou perder a hora? Não vai, gente. Né? Falar, perder a hora tem que meditar 8 horas, né? Chega antes de dormir, mesmo deitado, né? E faz uma meditação sem pressa. Se for guiada, deixa esse intervalinho. E cuidado com as meditações de vídeos, de streaming, por conta das propagandas, viu, gente? Porque ainda mais os terapeutas aí sabem do poder que tem, né, uma afirmativa ali no nosso subconsciente. Então aí você está ali no meio da meditação profunda e entra uma propaganda de comida lá no meio, e aí acabou. E aquilo vai ficar no seu subconsciente, né, e vai ser difícil tirar, viu, gente? Então, cuidado, preparem bem. Quantas vezes, né, a gente vai falar assim, né? Não, eu quero comprar um carro, né? Chega lá, Patrícia, eu quero comprar um carro, né? Eu, como terapeuta, vou trabalhar bastante e vou comprar um carro, né? Aí trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha de noite, mata festa de família para conseguir o carro. E o que a gente faz para nós? Eu quero dominar a meditação. Não dá. Minha perna dói. Minhas costas dói. Gente, se deixar a pessoa, o ser humano, ele fica 6 horas em pé, dançando, bebendo, e não treme a perna um segundo. Então, vamos usar a terapia para nós mesmos. A gente tem força para fazer coisas incríveis. Ó, era de Aquário de novo. Nova era. Coisas para fazer incríveis. Coloquem como meta. Eu tenho meta aprender a meditar. Vai pesquisar. Não, mas separe um tempo, como você colocou, Patrícia. Separa um tempo para meditar todo dia. Todo dia. Porque imagina o seguinte, você tem 24 horas ali. Nós não estamos meditando, né, nem 15 minutos. Se a gente for analisar, por exemplo, no Zen budismo, né, não sei se
Se o pessoal conhece, mas no Zen Budismo, por exemplo, a maioria das vezes a gente medita de olho semi-aberto, né? Quem já foi para o monastério de Zen vai ver como é interessante. E fica de frente para a parede. E fica olhando para a parede. Às vezes ali é parede branca ou a parede de bambu. E aí a pessoa às vezes pensa, mas o que eu estou fazendo aqui, né? E o cérebro está lá. A gente está digerindo os pensamentos, digerindo as emoções, né? Então, separar um tempo para digerir as emoções é muito importante. Eu estou com o estômago ruim, eu vou lá, tomo um remédio. Aí eu estou com a mente triste, eu estou me sentindo pesado e eu não faço uma meditação. Por quê, né? Vamos buscar, vamos entender, vamos conhecer. A Era de Aquário tem também essa característica digital, né? Porque faz parte da integração. E imaginemos, pessoal, que a gente estava ali há 200 anos atrás. Como é que eu ia conhecer o budismo? Como é que você ia conhecer o zoroastrismo? Como é que você ia conhecer uma empresa, conhecer uma escola, conhecer uma ciência, conhecer uma cura? Não tinha como. Tinha que pegar o burrinho e ir embora, né? Em busca. E hoje o que nós temos? Nós temos ferramentas incríveis, né? Tem formas incríveis da gente sentar, igual a gente está fazendo aqui agora, né? Conversar, buscar informação. Mas aí vem a desculpa, né? Na internet, às vezes eu tenho que saber por onde buscar. Busque, faça o filtro, use a prática. Então, vamos usar as ferramentas que estão ao nosso alcance. E não se enganem, pessoal, né? Aí, voltando àquele ponto se existe outras eras, existe sim. Nós estamos nessa era porque podemos. Se nós estamos vivendo na Era de Aquário, é porque podemos. E se podemos, então temos condição de nos adequar e nos integrar com ela. Então vamos utilizar isso, vamos buscar mais coisas. Para que eu vou ficar ali bitolado, né? Quantas vezes a gente pensa, não, só isso aqui funciona, só isso aqui salva, só isso aqui é luz. E a gente fica preso e sai completamente desse âmbito. Mas Renato, mas antigamente tinha, desenvolveu e acabou. Estamos num período que esses isolamentos estão acabando, né? Quantas escolas, né, que eram fechadas, aí não vamos citar nome, mas que eram 100% fechadas, e estão aí na internet. Tem seriado na Netflix falando de escolas ocultistas fechadíssimas, terapias também, coisas que antigamente era totalmente fechado, agora a público, aberto. Por quê? Divisão, Era de Aquário acontecendo. A pessoa, não, às vezes é uma finança. Não, gente, é a Era de Aquário atuando de forma totalmente poderosa e principalmente destruindo os paradigmas. Então, os paradigmas estão sendo... Livre. Exato, liberdade. O Wellington Medeiros está dizendo o seguinte: as mediunidades tendem a facilitar, dificultar ou são indiferentes à execução da meditação? Olha, depende. Depende do objetivo da pessoa. Quando vamos falar sobre mediunidade, o que acontece? A pessoa, ela tem que desenvolver isso, não é? Então, se ela tem que treinar. Ela vai ajudar, né, essa pessoa que perguntou se ela tem a mediunidade. A meditação, ela vai ajudar, a mediunidade vai ajudar ela, porque fica mais fácil para ela se integrar com essas dimensões. Imagina o seguinte, eu tenho que visitar um amigo. Se eu vou 3 vezes lá, eu já conheço o bairro. Aí eu vou visitar um vizinho dele. Eu sei mais ou menos o caminho. Então, a mediunidade vai te ajudar. Inclusive, peça ajuda aos seus guias, né? Se você tem um guia, ou se você segue, se você incorpora, por exemplo, peça ajuda. Vá se integrando com ele. Agora, eu não indicaria para uma pessoa que tenha a mediunidade bem desenvolvida, mas fique livre. Mas para uma pessoa iniciante, eu não indicaria ela fazer isso em grupo. Porque se ela tem a mediunidade desperta, ela vai enxergar de um jeito. E quando ela entrar no estágio meditativo, ela pode enxergar isso de uma forma muito viva. E isso pode atrapalhar o processo de meditação dela. Como eu disse, depende do objetivo. Se o objetivo dela é esse. Agora, você aí que tem a mediunidade, não sei se é terapeuta, espero que seja. Necessitamos de terapeutas que
auxiliam almas, né? Que operam almas aí. Independente de qual seja a linha, né? Que esteja trabalhando, trabalhe. E se podemos juntar a nossa parte espiritual, pessoal, com as ferramentas, utilizem, façam, porque estamos falando de integração física e espiritual. A meditação, ela só parte do princípio físico. O resto, a espiritualidade, ela leva. Começamos a entender que somos um. Exato. Né? Gente, que live deliciosa, que delícia te ouvir. Gostoso demais, Renato. Estou muito feliz de estar aqui com você, viu? Com todos vocês, pessoal. Obrigado por estarem até aqui, né? Até agora, estou muito feliz de poder estar, de alguma forma, tentando contribuir com vocês aí. Aberto para voltar mais vezes. Gente, o Renato tem muito conteúdo, tem muita coisa para compartilhar conosco aqui. E podem ter certeza que eu vou trazê-lo mais vezes, assim, que ele topar vir aqui e estar com a gente. Eu estou à disposição. Muito obrigado. Eu estou encantada com tanto conhecimento e gostoso, obrigado, né? E de fácil acesso. É isso que a gente está fazendo, gente. Sabe essa energia que ele falou que está aí disponível? A gente está puxando, cada um pegando para quê? Para compartilhar e multiplicar. Certo, Renato? Tá certo, obrigado. Vou deixar aberto aqui para você falar do seu canal, do seu trabalho, aqui para a nossa comunidade, a família TQA. Eu costumo usar assim, a família TQA. Tenho certeza que estão todos encantados aí. Ó. Quem me dera ser terapeuta, professor. Obrigada pelas respostas. Quem me dera ser terapeuta. Isso é possível sim, quem me dera não. Com certeza. Você já é, se você já tem mediunidade, você já está trabalhando. Né? Só falta trabalhar aqui agora. Oh, não é quem me dera, é quem era. É a era agora. Exato. Sabe, sobre o que a gente até conversou, né, Patrícia, no início, eu passei por vários processos, vários sistemas, várias escolas, né? E isso cabe muito ao tema de hoje, né, para encerrar minha parte aqui. Muita gente pergunta por que que eu saí buscando tudo e saí de tudo e hoje em dia estou aí, trabalhando como terapeuta, justamente, pessoal, a era de Aquário. Então, eu fiquei tempos em monastério, né, eu passei por 3 monastérios, fiquei em missão, né, mais de 15 anos, né, que eu fiquei total de missão, assim, conheci outros estados, porém que está no momento de nós pegarmos o conhecimento que a gente tem e multiplicar, de dividir, né, de passar para frente, passar adiante aquilo que a gente aprendeu, né? O que eu sempre fiz muito, graças a Deus, foi meditar, né, trabalhar com meditação. Nesse transcurso, né, hoje, né, eu trabalho com o biomagnetismo e o desbloqueio emocional, né, que são técnicas que a gente trabalha com imãs, né? Então, é feito um rastreio, trabalhamos com imãs. Então, o meu canal ali para conversar, para debater, para assim, discutir ou ficar uma dúvida, isso aí eu faço, essa conversa, essa instrução aí, eu faço por missão pessoal mesmo, então podem entrar em contato, eu vou estar sempre à disposição de vocês, né? Sempre que eu tiver o tempo ali, eu vou falar, vou responder. Então, quem puder, me sigam lá, Renato Braga Bio, né, no Instagram, tá lá no Instagram da TQA, né, nas marcações, vai lá e vamos interagir, vamos conversar, e eu estou aqui para servir. Então, se eu puder servir, a minha missão está cumprida. E com êxito. Amém. Renato, muita gratidão, boa noite a você. Volte mais vezes, foi muito bom conectar com a sua energia. Bem-vindo à família TQA. E vamos juntos, obrigado, né? Porque se essa é a sua missão, é a minha também. E aí amém, obrigado. Dizer, a gente pega nas mãos e aí vai ficando leve e a gente vai muito mais longe, né? Aí vamos fazendo escadinha para a gente acessar essa energia que está disponível aí, certo? Pois é, tá aí esperando a gente. Muita gratidão a você que está aqui nessa live, você que ficou o tempo todo, você que absorveu algum conteúdo, esse é o objetivo. Se alguma coisa ficou aí na sua mente, vai fazer você olhar, buscar, ir atrás, eu acho que a gente atingiu aqui o nosso objetivo. Essa é a ideia do Instituto TQA Brasil, né? Então, se a gente fez isso é porque valeu muito a pena, vale muito a pena. Assim dizia o mestre Eric Davi. Vale muito a pena. É muito bom compartilhar. É muito bom saber que você vai conseguir, sim, ser
né? O que tá aí é só acessar. E aí eu costumo dizer que para acessar a gente precisa subir esse degrauzinho chama-se conhecimento, autoconhecimento, para expandir Com a certeza. consciência, certo? Certo. Obrigado, Patrícia. Obrigado, TQA. Que Deus abençoe a todos vocês. Recebam essa energia de positividade e gratidão. Hoje eu vou estar trabalhando uma emanação para todas as pessoas aí que estavam nessa live. Então, pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós. E, Patrícia, mais uma vez, né, muito obrigado a você e sua equipe, né, que entraram em contato comigo. São pessoas muito amigas minhas. E que me deixa muito feliz, né, de poder estar com vocês. Que Deus retribua esse espaço. Muito obrigado. Gratidão. E você vai voltar que a gente vai fazer prática meditativa aqui com o pessoal, viu? Vamos sim. Beijo, Renato. Gratidão Beijo, beijo. a todos. E até quinta-feira. Acho que quinta-feira eu venho com Leonor, minha mestra de constelação. A gente vai falar de um assunto bem legal, Renato. Tá convidado, viu? Olha só. Ó, Vamos vir, vamos e o participar. Natal. Olha só que incrível. Acolher a Que nossa... simbólico, hein? Muito simbólico. Vem com a gente. É. Beijo, beijo. Tchau, gente. Beijo, beijo.